Bendito é o nosso Deus e o nosso Mestre, Jesus Cristo. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque só Jesus tem vida para dar. Jesus tem uma vida que nunca se acaba. Jesus tem a vida eterna a nos oferecer. E a salvação, a vida eterna, irmãos, nem se compara com as coisas deste mundo. Nem se compara. Entrar na cidade santa, a Nova Jerusalém, uma cidade feita de ouro e cristal, é um privilégio. É muita felicidade para os escolhidos. As coisas do mundo nem se compara com as coisas que Deus tem a oferecer. A salvação, a vida eterna, só para você ter ideia, é mais importante do que uma fortuna, uma riqueza, é mais importante do que casamento. A salvação, a vida eterna é mais importante do que faculdade, do que uma profissão de alto nível, do que qualquer coisa na terra. As coisas da terra é ilusão. Tudo no mundo é ilusão. A palavra de Deus fala: o mundo passa e as suas concupiscências também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías profetizou dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. O rei Davi disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. O profeta João Batista disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E as igrejas a cada dia está se corrompendo. É muita heresia. E o povo está cego. O povo está cego. O povo tem que abrir os olhos e enxergar a verdade. Louvado seja Deus. Muitos crentes, muitas igrejas pregam e falam: o reino de Deus é tomado à força. Heresia. Mateus 11:2 está escrito: o reino de Deus é tomado por esforço. Irmãos, por que o reino de Deus é tomado por esforço? Significa que a cada dia você tem que se esforçar em buscar a Deus, em fazer a vontade de Deus, em obedecer a Deus. O reino de Deus é tomado por esforço. Outra heresia que as igrejas pregam, que muitos irmãos falam, é: irmão, vamos para a igreja? Você não quer ir para o céu? Aí o pai e a mãe falam para os filhos: você não vai se batizar não para você ir para o céu? Ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu. Irmãos, muitas das vezes a palavra de Deus vem nos confrontar. A verdade é essa, a palavra de Deus vem nos confrontar. Louvado seja o nome do Senhor. Está escrito no livro de João 3:13: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, que é Jesus. João 3:13.
o número menor 13. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. Aquele que obter a salvação, a vida eterna, sabe para onde ele vai? Para o reino de Deus. Muitos que tiver a salvação vai entrar no reino de Deus. Agora no céu ninguém vai. Outra heresia que muitas igrejas, pastor e crente fala: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Isso é heresia. Livro de Lucas 14, 11, está escrito, diz o Senhor: pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha a si mesmo será exaltado. Uma pessoa só vai ser exaltada por Deus a partir do momento que ela começar a se humilhar. Não vê aquela passagem daqueles dois homens? Um falava para Deus: Senhor, eu não peco, eu não erro, eu oro todo dia, eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu faço aquilo. O outro batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então ele se humilhava a si mesmo e Deus o exaltou. Como o apóstolo Paulo fala, nós somos considerados como lixo deste mundo, escória. Paulo ele mesmo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens. O que é a língua dos homens? Inglês, espanhol, italiano, francês. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu dividisse a minha fortuna para os pobres, ainda que eu queimasse o meu corpo, de nada me adianta. E Paulo fala: pois sou homem miserável, cego e nu. Paulo se humilha a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos hoje, líderes religiosos, pregador da palavra, não é nada e quer se exaltar. Ainda que ele fosse alguma coisa na terra, fosse um bilionário, ainda que ele fosse um magnata, ainda que ele fosse um poliglota, que falasse todas as línguas, ainda que ele fosse intelectual, ainda que ele fosse qualquer coisa, ele ainda não tinha o direito de se exaltar. Eu sou, eu posso, eu faço. Não. Está escrito na palavra de Deus. Em vez de dizer: eu farei isso, eu falei aquilo, diga: se Deus quiser e Ele permitir, eu tiver vida e saúde, eu assim farei. É o que está escrito na Bíblia. Eu posso, eu faço, eu sou, não. Essa palavra eu sou pertence a Deus, porque Deus ele disse: eu sou. Então só Deus ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Outra heresia que prega nas igrejas, os pastores e os crentes falam: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. A pessoa levanta a mão em um gesto de aceitar Jesus, mas ali é só empolgação, é emoção. Ele vai e se batiza, certo? Com 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele sai da presença de Deus e volta para o mundo. Nós sabemos que desviado é o diabo. O ser humano, uma pessoa, homem ou mulher, não se desvia, ele afasta da presença de Deus, ele sai da presença de Deus, igual Jonas. Desviado é o diabo. O diabo é o único desviado. Então essa palavra desviado também não é uma palavra certa de se falar, errado, é também heresia. A palavra certa é: o irmão saiu da presença de Deus e voltou para o mundo.
Mas voltando ao assunto, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Irmãos, quem somos nós para aceitar Jesus, para aceitar Deus, sendo que Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é soberano, é o Todo-Poderoso. Pelo contrário, Ele que nos escolhe. E sabe onde está escrito isso? João 15,16 está escrito, diz o Senhor: não foi vós que me escolheste, eu que escolhi a vós. Está escrito, irmão. Essa palavra que os crentes falam e o pastor fala é heresia. A Bíblia diz lá em João, a Bíblia não diz nada. Sabe por que a Bíblia não diz nada? Porque a Bíblia não tem boca e dente para falar, não tem língua. A palavra correta é: está escrito, diz o Senhor. Que a verdade é, irmãos, está escrito na Bíblia, a palavra do nosso Deus. Esse negócio, a Bíblia diz, a Bíblia não está dizendo nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia está fechada. Agora, quando você abre a Bíblia, espiritualmente falando, se torna a boca de Deus falando com cada um de nós. Mas a palavra é: está escrito, diz o Senhor. Vai ter muitas doenças que vai vir sobre a face da terra, e as pessoas, para querer salvar a sua vida, vai tomar a vacina para não morrer. Atos 20, 24, livro de Atos 20, 24, Paulo fala: pois eu não tenho a minha vida por preciosa. O próprio apóstolo Paulo fala que ele não tem a vida dele por preciosa. Irmãos, Paulo tinha uma coisa na sua mente: se eu não fizer a vontade de Jesus Cristo, se eu não pregar o evangelho de Jesus, pouco importa a minha vida. Por isso que ele fala: eu não tenho a minha vida por preciosa, porque o morrer é Cristo e o viver é ganho. Se Paulo viver, ele vai para Cristo. Se ele morrer, ele vai para Cristo. E nós bem sabemos que Jesus disse: aquele pois que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, a salvará. Então, tem muitos crentes, tem até pastor que tem na sua casa arame farpado, cerca elétrica, câmera, tem as câmeras para ver. Tem até pastor que tem o carro, que tem o vidro blindado, o carro do vidro. Isso tudo é ilusão. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Só vai ter vida eterna aquele que perder a sua vida pelo evangelho, por amor a Deus. Então, esses negócios tudo é ilusão. Casa com câmera, carro do vidro blindado, pastor, líder religioso que anda com um monte de segurança, policial armado com a arma na cintura, é ilusão. Os líderes religiosos de hoje é igual os fariseus no passado. A palavra de Deus fala que os fariseus eram um povo religioso. Heresia. Muitos crentes, muitos pastores pegam e falam: trindade. Uma trindade é Deus, Jesus e Espírito Santo. Porém, essa palavra trindade, não está na Bíblia. A gente sabe que Deus, Jesus e Espírito Santo é 3 em 1. O nome que o homem
inventou é trindade, mas não está na Bíblia. Isso é outra heresia. Um e outro fala trindade, mas a palavra trindade não está escrito na Bíblia. O profeta Isaías 45:5, Isaías está escrito lá no livro de Isaías 45:5: eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Deus. E hoje na terra existem muitos deuses pagãos. Irmãos, a palavra do nosso Deus no livro de Tito 3, 10 e 11, livro de Tito 3, 10 e 11 fala: está escrito, diz o Senhor, o homem herege, depois de uma iota, evita-o tal, porque está pervertido e peca em si mesmo, e já está condenado. Prega uma heresia, prega outra heresia, evita o tal, porque ele está pervertido, ele peca em si mesmo, e para Deus ele já está condenado. Livro de Tito 3, o 10 e o 11, lê lá, irmãos. Evita-o, é para evitar. Louvado seja Deus. O verdadeiro evangelho puro e imaculado é igual está escrito no livro de Tiago 1. Livro de Tiago 1. O evangelho puro e imaculado é visitar o órfão, a viúva e ajudar os necessitados, ajudar os pobres. O apóstolo Paulo naquela época, naquele tempo, ele ia nas igrejas e ele arrecadava muito alimento, roupa. Depois Paulo distribuía para os mais carentes, para os mais pobres. Louvado seja Deus. E hoje em dia na nossa geração, pela ganância, pela ambição dos cães gulosos, essas gaiolas desses pastores, essas gaiolas, como fala lá em Jeremias 5, a partir do 27, só prega a palavra de Deus por interesse. É pastor que é assalariado na igreja que ganha 5 mil, pastor que ganha 10 mil, pastor que ganha 15 mil, tem até pastor que ganha 200 mil. É um salário astronômico, ou seja, um salário milionário. Esse não é o Deus que eu sirvo. Eu sirvo um Deus de paz e de luz, um Deus verdadeiro, a qual a sua palavra é santa e fiel. Irmãos, que Deus nos abençoe, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fiquem todos com a paz do Senhor. Amém.